Olá, tudo bem? Lembrando do nosso momento onde eu falei bastante sobre o eu, né? Falamos sobre o eu self e o eu pessoa, aquilo que os outros veem sobre mim e aquilo que eu sei sobre mim. Dando continuação a esse tema, nós acessamos agora a nossa criança interior. E como funciona isso? Falaremos um pouco sobre traumas. Então, para cada trauma que temos lá na infância, nós reagimos hoje de forma diferente aqui quando adultos. Então, a sua criança interior, ela continua sentindo e ressentindo as mesmas emoções lá do seu passado. Vou falar primeiro sobre a rejeição. A rejeição é quando não nos sentimos amada. Lembra que eu falei na nossa aula anterior que não é como o outro faz, e sim como nós nos sentimos diante daquele acontecimento. Porque de repente na mesma família todos passam pelo mesmo acontecimento, porém só você acaba traumatizando. Então não é como o outro faz, e sim como você se sente diante daquela situação. Então a rejeição, ela é uma sensação de abandono, uma sensação onde eu não me sinto importante naquele momento. E aí, quando adulto, eu acabo fazendo de tudo para não errar, de tudo para sempre acertar, para ser aceito, para ser perfeito, por medo de ser rejeitado novamente. O adulto também será muito gentil, mais do que o normal, também com medo de ser rejeitado novamente. Sempre vai esperar do outro o mesmo cuidado que ela dá para as pessoas. Então, ela acaba exigindo a mesma atenção e o mesmo cuidado que ela dá para as pessoas. Porém, ela pode se perder um pouco diante da cobrança, né? Ela pode cobrar demais dos outros, tudo que ela faz, né? Ela quer sempre ter algo em troca. Temos que ter o cuidado para não se infantilizar também, no sentido de se vitimizar. Então, quando a pessoa ela está na sombra, com esse processo sombrio dela, ela vai se sentir com um orgulho ferido. Esse é o principal erro, na verdade, que a gente vai observar quando estamos na sombra da nossa criança interior, é o orgulho ferido. Temos também dentro da rejeição o orgulho ferido da vaidade. A pessoa pode desenvolver até mesmo um narcisismo como proteção. Ela é um camaleão. Ela vai estar sempre mudando de ocasião para ocasião, ela vai estar sempre fazendo de acordo com cada situação. Competitiva, otimista, veloz, engajada. Quando criança, era uma atriz, vivia nos palcos da vida, era muito exibida. Quando adulta, vai ser sempre muito dinâmica. Sempre vai conquistar para manter a sua imagem. Porém, quando acessar a sua sombra, é a vaidade que vai falar mais alto. Então, ela não gosta nunca de ser questionada. Então, também o trauma da rejeição, quando afeta a vaidade da pessoa. Temos o adulto hipersensível. Este normalmente teve o trauma na barriga da mãe.
A principal ferida dele é o abandono e a inferioridade. Pode se tornar um adulto muito dramático, em si mesmado, vítima, sempre se fazendo de vítima diante das situações, mas sempre vai seguir seus sonhos, sempre vai ser autêntico, sempre vai ter uma oscilação de humor, né? Isso momentaneamente pode estar bem e rapidamente mudar o humor. Quando acessar a sombra, a principal sombra é a baixa autoestima, porque de alguma maneira, quando ela está no seu lado ruim, inconscientemente a inveja vai acabar tomando conta do processo da pessoa e ela não vai perceber, sentindo-se muito com a autoestima muito baixa. Acaba jogando a raiva muito para si. Ela vai se sentir muito culpada diante de algumas situações e sentindo inferior. Então, essa parte da rejeição ainda, lidando com abandono, quando adulto eles vão ter essas emoções. Agora o trauma da incapacidade. As vozes internas você é incapaz, você não dá conta, você não está pronta, você sente muito medo de tomar a iniciativa para alguma ação na sua vida. Sempre vai buscar validação em tudo que faz. Então, esse é o trauma da incapacidade, diferente da rejeição que falamos até agora há pouco. A principal ferida da incapacidade é de se relacionar. Quando adulto se torna distante, indisponível, arrogante, curioso, dedicado, muito inteligente. Quando criança ela era muito focada, muito estudiosa, muito esforçada. Sempre terá muito conhecimento e expansão de consciência. Porém, tem que tomar cuidado pelo excesso de conhecimento, porque pode se distanciar demais das pessoas. Ela também não gosta de se sentir invadida. E com isso ela pode ter dificuldade em passar para as pessoas todo o conhecimento que ela adquire. Então ela se torna avarenta de conhecimento. Ainda sobre a incapacidade, podemos ter problemas com medo e ansiedade. E isso é a principal ferida da insegurança, né? Eu não tenho fé em mim mesma. Quando adulto aqui, podemos nos tornar indecisos, excesso de análise, excesso de controle, responsável, leal, competitiva e intuitiva. Quando criança, ela foi medrosa, ela foi questionadora. Quando acessa a sua sombra, ela se sente insegura, desconfiada, desconfia de tudo e de todos. Quer super proteger demais e se preocupa excessivamente. Com isso, crises de ansiedade e muito medo. Ainda sobre o trauma da incapacidade, pode gerar a gula, que foi um prazer de quase morte, algo que ela experienciou quase morte na barriga da mãe, um trauma onde ela sentiu que iria morrer. E aí com isso ela desenvolve muito a fase oral dela. Quando adulto, é incansável, hiperativa, acelerada, espontânea, inovadora, produtiva e ansiosa. Sua atenção excede. Há muitas atenções por aí. Quando criança era gulosa, dinâmica, alegre, não tinha parada.
Preza pela alegria e pela liberdade. Quando acessa a sua sombra, não consegue impor limites e se frustra muito. E quando sente que não vai dar conta de algo que ela tinha certeza que ia conseguir, ela desconta tudo na comida. Até aqui trabalhamos então os dois primeiros traumas, a rejeição e a incapacidade. Vou falar agora sobre o trauma da insignificância. Crianças que não se sentiram vistas, nem importantes e nem validadas, trazem uma sensação de invisibilidade. E suas vozes internas são: você não tem valor, é insignificante, sua opinião não importa, tem muita raiva. E sua busca é por autonomia e independência. Uma das principais feridas na infância é a vulnerabilidade e a fragilidade. Se sentiu traída e muito injustiçada. Quando adulto, será muito dominador, controlador e agressivo. Forte, líder, protetor, autêntico. Quando criança, podia ser um tanto impulsivo, porém muito determinado e forte. Porém, quando acessa a sombra, pode acessar um excesso de luxúria. Também precisamos cuidar com a preguiça. Lembrando que o trauma da infância é essa invisibilidade mesmo, o não se sentir importante. Mas, quando adulto, pode ser procrastinador, acomodado, apático, porém muito trabalhador, verdadeiro e ativo. Quando a criança era muito indecisa, sempre muito adaptável e tranquila, sempre transmitirá muita paz e harmonia. Lembrando que a sombra é quando se sentirá acomodada diante das situações. A tal preguiça realmente, aquele momento onde você não consegue fazer nada, a procrastinação. Esquecimentos, atrasos, desordem. Quando a ira é o principal trauma da infância, ela foi extremamente cobrada. E sua invisibilidade faz com que você precise provar o seu valor. Quando adulto, poderá se tornar um tanto crítica, exigente demais, disciplinada, esforçada, íntegra, honesta. Quando criança, era muito responsável e certinha. A sombra terá muitos aspectos de perfeccionismo, extremamente exigente de si mesmo e muito rígido, além de guardar muita raiva interna. Falamos então dos três principais traumas: a rejeição, a incapacidade e a insignificância. E como hoje agimos diante desses três traumas da infância, quando adultos. Espero ter podido esclarecer alguma coisa a respeito de como reagimos diante dos nossos traumas. Fico à disposição para tirar qualquer dúvida. Muito obrigada e até a próxima!